Neste vídeo, adentramos uma das mais profundas indagações da existência humana. O que nos espera após a morte? A Bíblia, um tesouro de sabedoria antiga, oferece luz sobre este mistério, revelando uma perspectiva que transcende o medo, abraçando a esperança e a promessa eterna. À medida que exploramos as Escrituras, descobrimos não apenas um destino após a morte, mas um convite à vida eterna, enraizado no amor redentor de Cristo. Convido você a mergulhar em cada palavra, cada versículo comigo, pois entender essa verdade não é apenas uma questão de curiosidade. É a chave para viver uma vida plena de significado e propósito, com os olhos fixos na eternidade. Acompanhe cada detalhe deste vídeo, pois o conhecimento que vamos compartilhar tem o poder de transformar a forma como vivemos hoje e como encaramos o amanhã. A morte é uma constante universal na experiência humana, uma realidade inescapável que tem fascinado e perturbado a humanidade ao longo dos séculos. Nas páginas da Bíblia, encontramos uma rica tapeçaria de ensinamentos que lançam luz sobre este mistério, oferecendo esperança e profundidade à nossa compreensão da vida após a morte. No coração da perspectiva bíblica está a promessa da ressurreição, um tema central que atravessa tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. A fé cristã não encara a morte como um fim absoluto, mas como um portal para uma nova existência, na presença de Deus. Em 1 Coríntios 15, Paulo discorre sobre a ressurreição de Cristo como o primeiro fruto, garantindo que, assim como ele ressuscitou, também aqueles que pertencem a Cristo serão trazidos à vida. A visão da eternidade é moldada por imagens de restauração e renovação. Apocalipse 21 fala de um novo céu e uma nova terra, onde Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esta esperança transcende a mera continuação da vida como a conhecemos. Ela fala de uma transformação radical na qual as falhas e dores deste mundo não têm mais lugar. A Bíblia também aborda a questão do julgamento após a morte. Hebreus 9, 27 nos lembra que, para os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Essa perspectiva sublinha a seriedade com que devemos viver nossas vidas, conscientes de que nossas ações e escolhas têm peso eterno. Para os crentes, a vida após a morte é marcada pela presença imediata com Cristo. Paulo expressa essa confiança em Filipenses 1, 23, onde fala do desejo de partir e estar com Cristo, o que considera muito melhor. Essa comunhão ininterrupta com o Salvador é a verdadeira essência da vida eterna para o cristão. A Bíblia também oferece vislumbres da natureza dessa existência pós-morte. Em Lucas 16, a parábola do rico e Lázaro oferece uma narrativa evocativa sobre a realidade do céu e do inferno, destacando a importância das escolhas feitas em vida e suas implicações eternas. A esperança da ressurreição também traz conforto no luto. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14 encoraja os crentes a não lamentarem como os outros que não têm esperança, pois acredita-se que Deus trará com Jesus aqueles que nele adormeceram. A sabedoria bíblica em Eclesiastes 3, 1 e 2 nos lembra que há um tempo para nascer e um tempo para morrer, inserindo a morte no contexto do propósito divino para cada vida. Essa aceitação da morte como parte do plano de Deus ajuda os crentes a enfrentá-la com serenidade e esperança. A doutrina da criação do homem à imagem de Deus, conforme descrito em Gênesis 1, 27, também implica que há algo intrinsecamente valioso e eterno na natureza humana. Mesmo diante da morte, a dignidade e o valor da vida humana permanecem, ancorados na promessa divina de redenção e renovação. Em sua segunda carta para os Coríntios, o apóstolo Paulo aborda uma verdade profundamente consoladora e esperançosa, especialmente no capítulo 5, versículo 1, onde ele revela a expectativa de uma habitação eterna no céu. Este conceito, distinto da nossa existência terrena, é central para a compreensão cristã da vida após a morte e do propósito divino. Paulo usa uma metáfora poderosa para descrever a transitoriedade da nossa condição humana, comparando nossos corpos terrenos a tendas, que são habitações temporárias, sujeitas a desgaste e deterioração. Essa imagem evoca a natureza nômade da existência humana, marcada por uma constante busca por significado e um lugar definitivo de repouso. Ao contrapor essa realidade efêmera com a promessa de uma habitação eterna no céu,
não feita por mãos humanas. Paulo destaca o contraste entre o temporário e o eterno. Essa habitação celestial simboliza não apenas um lugar de descanso e segurança, mas também a realização da nossa mais profunda aspiração, a união plena e definitiva com o divino. Esse anseio por uma morada celestial reflete o entendimento de que a vida terrena, com todas as suas alegrias e tristezas, é apenas uma parte da jornada humana. A verdadeira essência do ser, segundo Paulo, encontra-se na promessa divina de redenção e na esperança da ressurreição, onde o transitório dá lugar ao permanente e o corruptível é substituído pelo incorruptível. A expectativa de uma habitação eterna no céu oferece uma perspectiva transformadora sobre como vivenciar a realidade terrena. Não se trata de renunciar às experiências mundanas, mas de vivê-las com a consciência de que são passageiras e, em última análise, moldadas pela promessa de uma herança celestial. Essa visão espiritual implica uma mudança radical de valores. As preocupações mundanas e os anseios materiais são relativizados à luz da eternidade. O que ganha importância são as virtudes eternas, como o amor, a bondade e a justiça, que ecoam na eternidade e preparam o indivíduo para a sua futura morada celestial. Paulo, ao compartilhar essa revelação, visa fortalecer a fé dos coríntios, encorajando-os a viverem uma vida que reflita os valores do reino de Deus, mesmo em meio a adversidades. Ele os lembra de que, embora o exterior possa perecer, o interior pode ser renovado dia após dia, na expectativa dessa morada eterna. Essa passagem é também um convite à reflexão sobre a natureza da existência e o destino último da alma. Levanta questões fundamentais sobre o propósito da vida, o significado do sofrimento e a esperança que transcende a morte. A ressurreição ocupa um lugar central no coração do cristianismo, não apenas como um evento histórico, mas como o pilar sobre o qual repousa a esperança de toda a humanidade. Essa crença é cristalizada em João 11:25, onde Jesus profere palavras que atravessam os séculos com uma promessa poderosa. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Este versículo não é apenas uma declaração de poder divino, é um convite para a humanidade experimentar uma transformação eterna. A narrativa da ressurreição de Jesus é mais do que um milagre. É a demonstração definitiva de sua vitória sobre a morte, garantindo a todos os que nele creem um destino além do túmulo. Esse evento não somente valida a divindade de Cristo, mas também estabelece a ressurreição como o alicerce da fé cristã. Através da ressurreição, Jesus não somente conquistou a morte para si, mas desbravou um caminho para que todos possam seguir, rumo à vida eterna. Essa promessa de ressurreição traz consigo um profundo consolo e esperança, especialmente nos momentos de perda e luto. A dor da separação é suavizada pela certeza de que a morte não é o fim, mas uma passagem para uma nova existência na presença de Deus. Essa esperança é um farol que ilumina os momentos mais escuros da jornada humana, oferecendo paz e conforto àqueles que enfrentam a inevitabilidade da morte. Além disso, a crença na ressurreição motiva os cristãos a viverem de maneira que reflita os valores e ensinamentos de Cristo. Sabendo que a morte não é o término, mas o início de uma nova realidade, os fiéis são chamados a adotar uma perspectiva eterna, valorizando o amor, a compaixão e a justiça em suas vidas diárias. Esta visão transforma a maneira como os cristãos interagem com o mundo, inspirando-os a agir com bondade e integridade, refletindo a luz de Cristo em cada ação. A ressurreição também serve como um lembrete constante do poder de Deus e de sua fidelidade. Se Deus tem poder para vencer a morte, então não há circunstância ou desafio que esteja além de seu controle ou redenção. Esta certeza oferece para os crentes uma fonte inesgotável de força e coragem, mesmo nas adversidades mais desafiadoras. A ideia do julgamento após a morte é uma das doutrinas mais significativas e reflexivas encontradas nas Escrituras, particularmente destacada em Hebreus 9:27. Este versículo ressalta uma verdade incontornável. E como para os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Essa concepção transmite uma mensagem poderosa sobre a natureza efêmera da vida humana e a inevitabilidade do julgamento divino que a segue. Essa perspectiva oferece uma profunda reflexão sobre a moralidade, a responsabilidade e a natureza transitória da existência terrena. A vida é apresentada não apenas como uma passagem ou um mero acúmulo de experiências,
mas como uma jornada significativa que culmina em um ponto crítico de avaliação e responsabilidade perante o Criador. O conceito de julgamento após a morte serve como um poderoso lembrete da soberania de Deus e da sua justiça final. Implica que as ações, crenças e escolhas feitas durante a vida terão repercussões eternas, que serão avaliadas de acordo com os critérios divinos de justiça e retidão. Essa doutrina também ressalta a importância da redenção e do arrependimento. A ideia de que há uma oportunidade de reconciliação com Deus através da fé e do arrependimento é central para muitas tradições cristãs. A graça divina, manifestada supremamente no sacrifício de Jesus Cristo, é apresentada como o caminho pelo qual os indivíduos podem se preparar para o julgamento, encontrando perdão e misericórdia. Além disso, o julgamento após a morte enfatiza a necessidade de viver uma vida alinhada com os ensinamentos e princípios morais estabelecidos nas Escrituras. Isso encoraja os crentes a refletirem sobre suas ações e a buscarem viver de maneira que honre a Deus, sabendo que cada escolha tem implicações eternas. A ideia também promove uma compreensão de justiça e esperança. Para aqueles que sofreram injustiças ou experimentaram grande sofrimento, a promessa de um julgamento divino traz consolo na convicção de que todas as injustiças serão retificadas e que haverá uma restauração final. No entanto, essa doutrina também instiga uma profunda autoanálise e introspecção. Confrontados com a realidade do julgamento após a morte, os indivíduos são incentivados a examinar suas vidas, arrepender-se dos pecados e buscar viver de forma mais alinhada com os valores e ensinamentos divinos. A noção de julgamento após a morte também desempenha um papel crucial na comunidade de fé, servindo como um ponto de união e motivação para o encorajamento mútuo na jornada espiritual. A comunidade se torna um espaço de suporte, onde os membros podem compartilhar suas lutas, celebrar suas vitórias e crescer juntos na fé. Finalmente, essa doutrina encoraja uma perspectiva eterna, deslocando o foco das preocupações temporais e materiais para os valores e recompensas eternas. Isso estimula os crentes a priorizarem o que é verdadeiramente importante, buscando tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem a traça podem destruir. Para aqueles que percorrem o caminho da justiça, a Bíblia desvenda uma promessa de magnitude eterna, a Nova Jerusalém. Este lugar, descrito com uma beleza que transcende o entendimento humano, é mais do que um mero destino. É a culminação da esperança e da fé para os fiéis. Em Apocalipse 21, de 1 a 4, somos levados a vislumbrar esta cidade celestial, onde Deus mesmo estabelecerá sua morada entre seu povo. Assim, a Nova Jerusalém se ergue não apenas como um destino prometido, mas como um farol de esperança, guiando os justos através das tempestades desta vida em direção à presença eterna de Deus. É uma promessa de um novo começo, onde cada fiel encontrará seu lugar na morada divina, livre de toda dor e sofrimento, imerso na beleza incomparável da comunhão direta com o Criador. Em meio às diversas narrativas e ensinamentos contidos na Bíblia, a questão do destino final dos ímpios ocupa um lugar de destaque, especialmente no livro do Apocalipse. Apocalipse 20, 14 e 15 nos oferece uma visão assombrosa e definitiva. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Este trecho não apenas simboliza o fim da morte e do Hades, mas também estabelece o julgamento final para aqueles cujos nomes não são encontrados no livro da vida. A ideia da segunda morte é uma das doutrinas mais temíveis e solenes da teologia cristã, destacando uma separação eterna e irrevogável de Deus. Este conceito transcende a morte física, apontando para uma realidade espiritual onde a ausência da presença divina é a própria essência do tormento. O lago de fogo, mencionado nesse contexto, é frequentemente interpretado como o destino final dos ímpios, um lugar de punição eterna e indescritível sofrimento. O julgamento final, conforme descrito no Apocalipse, não é apenas uma demonstração da justiça divina, mas também uma afirmação da santidade de Deus e da seriedade do pecado. A separação eterna de Deus serve como um lembrete severo de que as escolhas feitas na vida têm consequências eternas. A justiça de Deus, embora perfeita, não exclui sua misericórdia e amor, mas destaca a importância da redenção e da necessidade de alinhamento com seus caminhos.
Este ensinamento bíblico serve como um chamado ao arrependimento e à transformação de vida. A mensagem é clara. Há uma urgência em se reconciliar com Deus, aceitar a salvação oferecida por meio de Jesus Cristo e viver uma vida que reflita seus princípios e amor. A existência do julgamento e da segunda morte sublinha a gravidade de viver à margem dos mandamentos divinos e a importância de buscar uma relação genuína com o Criador. Ao explorarmos a visão bíblica sobre o pós-morte, somos lembrados da maravilhosa esperança e restauração que nos aguarda, uma perspectiva que não se fundamenta no medo, mas no amor triunfante de Cristo. Essa mensagem de conforto e certeza nos convida a olhar além das circunstâncias temporais e a fixar nossos olhos na promessa eterna que nos foi garantida. Encorajo a todos a refletirem sobre esse profundo tema e a encontrarem paz e esperança nas palavras que compartilhamos. Se essa discussão tocou seu coração ou despertou sua curiosidade para explorar mais sobre as ricas verdades encontradas na Bíblia, convido-os calorosamente a se inscreverem no nosso canal. Juntos, podemos continuar essa jornada de descoberta e crescimento espiritual. Não se esqueçam de retornar para os próximos vídeos, onde mergulharemos ainda mais fundo nos mistérios da fé e na beleza da promessa divina. Sua presença e participação são valiosas nesta comunidade de fé e aprendizado. Que possamos caminhar juntos, inspirados e consolados pelas verdades eternas que nos unem. Até a próxima.